Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje venho-vos falar sobre O Corpo dela e Outras Partes, de Carmen Maria Machado. A primeira coisa que eu vos queria contar sobre este livro é que a autora, não me parece portuguesa, mas não é, ela é norte-americana, é o que diz aqui, deve ter provavelmente origens portuguesas. E quando este livro saiu, chegou cá a casa, eu fiquei super curiosa porque dizia que era uma poderosa e desconcertante reflexão sobre o que é ser mulher, desejar, amar, resistir e viver como mulher. Eu gosto muito destes livros que têm assim um tema mais feminino, feminista, e então achei que podia ser muito interessante. Qual não foi o meu espanto quando eu começo a ler e vejo que são livros de contos e contos que não têm absolutamente nada a ver comigo? Eu pensei, isto vai correr mal, isto tem cenas de sexo super explícitas, eu não gosto de cenas de sexo muito explícitas, isto vai correr mal. Mas correu super bem. Este foi dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. A sério, eu fiquei super contente e eu acho que teria dado mais pontuação se não fosse um ou outro conto que eu não gostei tanto. Houve contos aqui que eu adorei, houve contos que eu não gostei tanto. De qualquer das formas, todos eles eu acho que são contos com histórias muito interessantes. Eu acabei por apresentá-lo no clube de leitura também, por isso é que estão aqui também algumas coisinhas assinaladas. Eu vou-vos falar um bocadinho dos contos, sem spoilers, já sabem, mas só para tentarem perceber um bocadinho. Outra coisa que eu achei super interessante é que a tradução foi feita pela Tânia Ganho. A Tânia Ganho é uma das minhas escritoras portuguesas favoritas e, portanto, fiquei muito contente por estar a ler um livro escrito por ela. Então, como eu estava a dizer, isto são contos que já foram publicados noutras antologias ou revistas, etc. e depois foram aqui compiladas. O primeiro conto é O Ponto do Marido e conta a história de uma senhora que tem uma fita verde à volta do pescoço. Este conto é super delicioso, as cenas de sexo são super fortes, é verdade, mas o conto está espetacular. É a história de uma rapariga que vive uma vida super feliz, tudo corre bem, ela tem a tal fita ao pescoço. Esse é o único problema com o namorado/marido, que vai criar ali um bocadinho de problemas entre o casal. O conto tem cenas super macabras, misturadas com coisas mais... Só para vocês verem, tipo, numa cena de casamento ela consegue contar uma história macabra. Aquilo está hilariante, a sério, eu gostei muito. Eu li alguns trechos no clube de leitura porque eu tinha que mostrar isto às pessoas. No segundo conto, O Inventário, por exemplo, lá está. Já posso não ter gostado tanto do desenrolar do conto, mas adorei a ideia base. Basicamente é a história de uma senhora que vive num mundo distópico onde há uma epidemia que está a ser espalhada e nós depois vamos perceber que deve ter pegado essa doença. Então o que ela foi fazer foi criar um inventário de todas as pessoas com quem já tinha tido relações sexuais para tentar perceber quem é que lhe podia ter passado essa doença. Lá está, em cada parágrafozinho de cada pessoa com quem ela teve essa relação, ela conta um bocadinho da relação que teve com essa pessoa, não só as questões mais sexuais, que sim, ela descreve também, e foi por isso que não gostei tanto, porque algumas partes não eram tão interessantes, era só descrição de sexo, mas depois também um bocadinho como é que elas se relacionaram e isso. Portanto, dessa parte, lá está, uma ideia muito interessante. Já o conto Mães, eu também não gostei muito, é a história de um casal homossexual, de duas mulheres, que decidem ter um bebé, e é a relação de uma dessas mães com o bebé. Depois temos o Especialmente Abominável, que foi um conto também muito giro, mas um bocadinho confuso e desconexo, mas estava super interessante, sobre um casal de polícias, detetives, e está muito engraçado. Depois As Mulheres de Verdade Têm Corpo, que é um conto muito interessante sobre também um mundo distópico onde as mulheres começam a ter uma doença em que começam a ficar transparentes com o tempo, e é super giro também. O Oito Dentadas é uma história de 3 mulheres irmãs, e uma delas são 4 irmãs, e é a história de uma delas que vai fazer uma cirurgia para poder ter um corpo melhor, para comer menos e ter um corpo melhor. É muito interessante. A Residente foi o meu conto preferido de todos. A Residente é um conto muito interessante sobre uma escritora que vai fazer uma espécie de retiro num hotel meio perdido, e é extremamente interessante. E finalmente Um Feitio Difícil em Festas, que também foi um conto giro sobre um casal onde nós vamos perceber que um deles, a mulher, teve um problema e nós só vamos perceber depois o que é que aconteceu. Mas, no entretanto, pode parecer um bocadinho confuso enquanto estamos a ler, mas depois quando percebemos é tipo... Oh. E pronto, Este livro, a sério, eu recomendo. É preciso que saibam, no entanto, que sim, tem cenas de sexo muito fortes
e tem algumas coisas um bocadinho paradoxais e estranhas, mas isso torna este livro ainda mais interessante. Eu recomendo sem dúvida. Espero que vocês lhe deem uma oportunidade. Se já leram ou estão a pensar em ler, escrevam aí qualquer coisa em baixo. Nós vemos no próximo vídeo. Tchau!